Fala galera, seja bem-vindo ao nosso podcast Eu, um Café e um Testemunho. E o nosso propósito é levar testemunho para você que possa edificar cada dia mais. Eu falei propósito que hoje a gente vai falar muito sobre propósito. E aí, Jean, como você está? Tudo bem, Júlio? Que bom, um prazer te receber aqui. Estou muito contente, cara, muito feliz por você vir aqui contar, falar sobre um pouco sobre propósito, né, cara? O pessoal que não conhece, que não te conhece ainda, quer se apresentar para o pessoal? Quem é o Jean? Conta para nós. Então, eu sou Jean-Pierre, eu tenho 27 anos, eu atuo hoje na área de ensino, né, na escola bíblica e também na área de música, atuo também no Ministério de Louvor. Então, eu nasci num lar cristão, né, então desde criança já frequento a igreja, sou envolvido no ministério. Descobri o meu propósito, meu chamado eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos de idade. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre isso mesmo, sobre estar descobrindo o propósito, descobrindo o chamado. Eu tenho certeza que pessoas vão ser edificadas com aquilo que a gente vai compartilhar aqui hoje. Poxa, que benção. Hoje muitas pessoas procuram o próprio propósito, né? Cara, qual é o meu propósito aqui, né? E como que você descobriu o teu próprio propósito? Porque para ajudar outras pessoas precisa achar o teu próprio propósito, né? Sim, com certeza, Júlio. Isso é um problema muito grande na realidade hoje, porque as pessoas elas vão trabalhando no ativismo religioso, né? Elas entram num ciclo vicioso onde elas vão trabalhando, trabalhando e não sabem nem o que estão fazendo. As pessoas hoje elas até costumam dizer, né, que estão sempre na correria, estão correndo para lá e para cá, mas acabam nem sabendo para onde é que estão correndo. Então, porque estão perdidas no seu propósito, elas não encontraram a si mesmo. E eu tinha 13, 14 anos, foi quando eu comecei a desenvolver o meu chamado, meu ministério. Só que o meu propósito mesmo, eu fui descobrir, eu já tinha aproximadamente 20 anos de idade. Foi quando eu de fato entendi o porquê que eu vinha fazendo aquilo, porquê que eu vinha executando aquilo. E isso a gente vai descobrindo à medida que realmente a gente vai estudando e se colocando em Deus, né? Um livro muito interessante, tem uma citação de Ray Church, ele diz que nós descobrimos a vontade de Deus quando nós estamos em Deus. Então é quando a gente se coloca realmente junto dele, estar nele é o que nos faz entender quem nós somos e qual é o nosso propósito, qual é a vontade dele para a nossa vida. Isso o povo de Israel era especialista. Eles andavam no deserto e conforme a nuvem se movia, a coluna de fogo se movia, é que eles se moviam. Ou seja, eles precisavam estar em Deus, porque a coluna de fogo e a nuvem representavam a presença de Deus. Estando em Deus, eles sabiam o lugar que eles deveriam estar. Ah, entendi. E hoje muitas pessoas, qual é a maior dúvida da galera de propósito? Olha, as pessoas elas realmente têm a dificuldade de aceitar a si mesmo e entender o que elas estão fazendo aqui, né? As pessoas dificilmente elas conseguem compreender esse pequeno detalhe. Jean, por que que eu vim a esse mundo? O que que de fato eu estou fazendo aqui? Eu acho que esse é o maior desafio do nosso tempo, né? Essa é a maior pergunta que se vem. O que é que eu estou fazendo aqui? As pessoas falam assim, cara, meu propósito é fazer isso e começa a fazer isso, depois muda de propósito. É uma falta de identidade, será? Provavelmente, né? Mas é possível também, tá? É possível também você ter um propósito que você estabelece por um tempo, você cumpre esse propósito e ao encerrar esse propósito você inicia um novo propósito, né? Isso é possível também. Mas o que muitas vezes acontece é falta de direcionamento, de alinhamento, de entender o que Deus quer. E aí as pessoas fazem aquilo que elas pensam que deve ser feito, né? E por isso começa uma coisa hoje, não termina e começa outra amanhã e vai se perdendo no meio do caminho. Hoje muitas pessoas na igreja falam assim, cara, eu queria encontrar um propósito na igreja. Queria propósito, queria fazer alguma coisa na igreja. Como inicia um propósito na igreja, assim? Servindo? Júlio, eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem está em casa, porque o propósito nem sempre ele está ligado com a igreja, tá? A gente tem essa ideia de pensar que existe uma vida secular e existe uma vida ministerial, uma vida espiritual. Quando na realidade a nossa vida é uma só. A nossa vida está em Cristo. Então, eu não tenho que ter um propósito secular e um propósito ministerial. Existem pessoas que são sensacionais como empresários, como executivos, enfim, como médicos, e vão estar executando o seu propósito nessa área lá na vida secular. Mas existem pessoas que já são dedicadas integralmente ao ministério. Já existem outras que conseguem ter as duas, né, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que não se trata de eu entender o que eu tenho que fazer na igreja, se trata de eu entender qual é o meu propósito. Qual é o meu chamado? Exatamente. Quando eu entendo qual é o meu propósito, aí eu começo a entender o que eu posso fazer. Porque assim, ó,
Júlio, uma coisa que a gente precisa ter muito clara: propósito, ele não é necessariamente chamado, não é necessariamente ministério. O que é propósito? Propósito é motivação, é razão, é o porquê que eu tô aqui, né? Então isso é propósito. O que me motiva a estar aqui? O que me faz acordar todos os dias de manhã cedo? Eu acordo simplesmente porque eu tenho que acordar, porque eu tenho que trabalhar? Por que eu acordo todos os dias de manhã cedo? Tem que ter um motivo para isso. O motivo que me faz acordar todas as manhãs, esse é meu propósito. E aí, o meu chamado, o meu ministério, a minha profissão, tudo que vai girar em torno de mim, vai girar para cumprir aquele propósito que foi estabelecido. Aquele propósito que Deus deu, né? Então, assim como Cristo, vamos usar o exemplo de Cristo. Cristo, qual era o propósito de Cristo? Era ser crucificado e ressuscitar. Tudo girou em torno da crucificação. A Bíblia toda, ela gira em torno da crucificação. De Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento ela se esquiva disso. Ela gira em torno da crucificação, porque o propósito era a crucificação. Então, a cura de um leproso fazia parte do propósito, né? A ressurreição de Lázaro fazia parte do propósito. Tudo fazia parte daquele propósito. Então, a gente precisa entender o seguinte: qual é a minha motivação, qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui para eu começar a cumprir as demais coisas. Muitas pessoas hoje não vivem o próprio propósito porque não conhece isso, né? E às vezes é a habilidade dele com uma dificuldade que ele tem em outra pessoa, né? Porque qual é o propósito dessa xícara, né? Colocou café, né? Então, tipo, ela serve pra servir, né? Uhum. E o que a galera mais... Qual a maior dúvida da galera sobre propósito lá? Então é assim, né? Eles pensam assim, né? Jean, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Aham. E a minha resposta é sempre baseada em 3 pilares, né? Para eu descobrir o meu propósito, eu tenho que atender 3 critérios. O primeiro, o que eu sou apaixonado, o que eu faço bem e o que me incomoda, né? Então vamos pensar da seguinte forma: o que eu sou apaixonado? Vamos por uma pessoa que ela é apaixonada por música. Apaixonada por música, ela ama música, né? Ela faz bem música, ela toca bem? Atender o segundo critério. Mas o que incomoda ela? É ela observar que na igreja existem muitos músicos que não têm compromisso com o ministério. Então o que ela vai fazer? Ela vai buscar ser um músico excelente e ajudar outros músicos a serem melhores. Porque o que incomodou ela foi ver aquele problema. Então o nosso propósito, ele sempre vai ter uma direção, ele vai resolver um problema. A gente sempre vai ter que pensar que a gente está ali para resolver um problema, né? Então o meu propósito, ele vai para isso. Eu vou resolver algo que está me incomodando. Eu vou fazer algo que eu sou apaixonado e vou fazer algo que eu faço bem. Porque assim, a gente eu já vi muitas pessoas falar assim, né? Jean, meu propósito é cantar, mas eu não sei cantar. Não, seu propósito não é cantar. Porque o que você sabe fazer, Deus já colocou dentro de você. Pode ser que Deus faça assim um milagre, né? E realize alguma outra coisa, enfim, pode ser. Mas na essência, você vai fazer aquilo que Deus colocou para você fazer, né? Por quê? Porque é de Deus o querer e o efetuar. Né? Paulo vai dizer isso, que Deus, ele coloca em nós o querer, o desejo de fazer aquilo, e ele efetua em nós, ele faz cumprir esse desejo. Né? Além disso, Paulo diz também em Efésios 1:3 que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo que o mundo fosse criado, Deus já havia escrito qual era o nosso propósito, o que nós iríamos fazer aqui nessa terra. A falta de não saber o propósito gera uma ansiedade? Com toda certeza, porque a pessoa ela fica perdida, né? Ela fica sem saber o que ela tá fazendo aqui e ela fica realmente perdida. Eu já convivi com várias pessoas nesse sentido, que elas eram perdidas mesmo. E aí, o que elas faziam? Elas viviam como a manada, né? Viviam assim, a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas não estavam centralizadas. E aí, o resultado disso é perda de tempo. Vai dar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos e a pessoa não construiu nada. Ela não fez nada de fato de produtivo. Ela só ficou, né, sobrevivendo e em nenhum momento vivendo, né? Tem muita pessoa que leva o propósito com aquele propósito profissional. O que acho que eu nasci para ser engenheiro. E não é bem assim, né? As demais coisas serão acrescentadas, mas o propósito é servir ao Senhor primeiro, né? E as demais coisas serão acrescentadas. É isso, né? Com toda certeza, Júlio, o que você falou agora é muito interessante. Não é o propósito, não é ser engenheiro, ser médico ou até mesmo ser um pastor. Isso é o meio. O propósito é o fim. Então, o que você vai fazer é o meio de você cumprir o seu propósito, entende? O que você vai fazer é apenas o meio. Então, a pessoa não nasceu para ser engenheiro, ela vai ser engenheiro para cumprir um propósito.
para cumprir aquilo que está dentro do coração dela. E antes de qualquer coisa, eu sempre gosto de dizer que é servir ao Senhor, como você falou agora. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é a essência de tudo, né? Esse é o começo, essa é a base. Eu tendo essa base, aí eu consigo construir o que eu estou fazendo aqui. Então, a primeira coisa, né, que você pontuou ali, a primeira coisa é o encontro real e pessoal com Deus. Né? Eu tive meu encontro real e pessoal com Deus, eu tinha 13 anos de idade. Mas eu só fui de fato entender quem eu era com 20 anos de idade. Então você vê que levou um tempo pra mim. Foi um tempo batalhando, tropeçando, caindo, levantando, né? Mas uma hora eu descobri um propósito. Mas eu não tive um direcionamento, eu não tive alguém que sentou comigo e disse, olha, Jean, você tem que o seu propósito é esse aqui. Não, eu não tive. Eu fui entendendo isso em Deus. Mas o propósito, ele vai muito além do simplesmente eu fazer algo, né? Eu faço pelo propósito. E não o propósito me faz fazer. Bom, vamos supor, eu começo a fazer meu propósito e acho que terminei o propósito. Ele começa a iniciar um novo propósito ou aquilo ali já acho que ele já acabou o propósito? Entendeu? Vamos pensar assim, ó, Júlio. Você lembra uma menina em Segundo Reis que ela se encontra com Naamã, né? Ela vai morar na casa de Naamã como serva de Naamã. E lá ela conversa com a mulher de Naamã e ela diz, olha, se meu senhor soubesse que tinha um profeta lá em Samaria, ele seria curado da lepra. Naamã tinha uma lepra muito forte, só a família dele sabia, quem estava em casa sabia dessa lepra. E aí então essa menina, ela aconselha a mulher de Naamã, Naamã aconselha Naamã, e Naamã vai até Eliseu e tudo mais. E aí Naamã de fato é curado, né? Ele tenta comprar o milagre dele, né? Oferecendo alguns presentes para Eliseu. Eliseu rejeita, então ele leva um pouco da terra para Samaria, e ele diz, a partir de hoje eu só vou adorar ao Deus de Israel e não mais aos deuses que o meu senhor lá na Síria se curvar. O que acontece com isso? Por que eu trouxe esse pensamento? Porque essa menina, ela tinha um propósito. Qual era o propósito dela? Salvar Naamã. Salvar a vida de Naamã. Né? Ser a pregadora da vida de Naamã. O propósito dela se estabeleceu ali, cumpriu ali, encerrou. Então, muitas vezes, a gente é criado para algo, nós vamos cumprir algo e encerrar aquele propósito. Entendeu? Pode ter encerrado. Mas o serviço a Deus, estar na presença de Deus, a gente não pode deixar. Entendeu? Mas aquele determinado propósito, ele pode sim ter um tempo limitado, né? Não precisa, meu propósito não precisa necessariamente ele durar a vida inteira, como de Billy Graham, né? Billy Graham, por exemplo, viveu a vida inteira pregando o evangelho, foi um propósito de vida inteira, mas existem pessoas que não, que elas cumprem o propósito por um tempo e esse propósito se encerra. E parar e encerrar o propósito não é sinal de imaturidade, sinal de fraqueza, de forma alguma, é sinal na verdade, de maturidade, de entendimento em Deus, né? De entender, olha, eu cumpri meu propósito, já estabeleci o que eu tenho que ter estabelecido nesse tempo. Porém, eu vou continuar servindo ao Senhor, eu vou continuar pregando o evangelho. Por quê? Porque isso é mandamento de Deus, isso é bíblico, né? Então eu não vou de forma alguma deixar de pregar o evangelho, deixar de servir a Deus, deixar de amar o próximo, de ajudar as pessoas. Isso eu vou continuar fazendo, porque isso aqui é ser cristão, né? Então o propósito vai muito além de atividades religiosas, né? Como eu falei, é a motivação, é o que te motiva a acordar todos os dias, é o que te dá o gás, é o combustível, vamos dizer assim, da sua alma. Que show, cara. E conta pra nós uma experiência que uma pessoa não tinha propósito, foi lá e falou sobre o propósito e a pessoa acabou descobrindo o próprio propósito. Tem alguma experiência assim? Júlio, na realidade é uma coisa que persegue a minha vida, tá? Vou ser bem sincero. Desde que eu tinha mais ou menos uns 18 anos de idade, todas as pessoas que se aproximavam de mim, elas acabaram se aproximando sem saber, né, que o resultado seria aquele. Que resultado? Seria realmente um alinhamento no seu propósito. E isso é uma coisa que eu sempre fazia sem ter entendimento. Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu não sabia que eu estava contribuindo para o crescimento das pessoas nesse propósito, né? E era interessante porque, assim, as pessoas chegavam até mim, às vezes meio perdidas, sem saber o que estavam fazendo ali, e aí, à medida que a gente ia conversando, ia se aproximando, a pessoa ia se alinhando, e muitas pessoas passaram pela minha vida, de forma que elas ficaram alguns meses, foram alinhadas e seguiram viagem. Um testemunho que eu tenho, não vou citar nomes, é uma questão de ética, mas eu tenho testemunho de um jovem que ele se aproximou de mim quando eu tinha mais ou menos uns 21 anos de idade, e ele era um jovem muito rebelde mesmo, ele fazia tudo errado e mais um pouco.
E a gente se tornou amigo, eu nunca desisti dele, sempre fiquei ali, né, dando conselhos, orando por ele, ajudando ele. E eu fui buscando colocar isso no coração dele, que havia um propósito no coração dele, que tinha uma chamada. Só que eu havia identificado, né, eu acredito que o próprio Espírito Santo me discerniu isso, eu havia identificado que nele havia uma chamada para o ministério, uma chamada integral para o ministério. E ele foi tentando algumas coisas na vida, mas as coisas não iam fluindo, não iam dando certo, né? Havia uma trava realmente nele. E aí, depois de um tempo, ele passou pela minha vida, ficou mais ou menos uns 2, 3 anos na minha vida. E aí, daí ele se mudou de cidade, foi para outra cidade. E daí, quando ele chegou nessa outra cidade, logo ele conheceu uma moça, se casou e ele foi chamado para o ministério. Hoje ele atua como pastor de uma igreja, ele tem o seu propósito já bem estabelecido. Hoje vidas vão sendo tocadas, inclusive há um tempo atrás eu estive ministrando na igreja dele. E olha, eu fiquei assim, surpreso com aquilo que Deus está fazendo na vida dele, sabe? Com o que Deus está operando através dele. Só que foi uma semente que eu lancei lá atrás, né? Não necessariamente em nenhum momento eu cheguei e sentei para ele e disse: olha, o teu propósito é esse aqui. Mas com as minhas atitudes, com os meus conselhos, com as minhas orações, ele foi sendo alinhado aos poucos, né? E claro que uma obra totalmente do Espírito Santo, porque eu estava sendo dirigido pelo Espírito Santo para que isso acontecesse, né? Cara, eu vou te falar pra você que o Café um Testemunho, ele nasceu de um projeto meu, de um propósito, perdão. Porque era uma coisa que eu gostava de falar, contar, ouvir testemunho, tomar café e ouvir o que Deus fez Uhum. na vida deles para passar para outras pessoas, para abençoar outras pessoas, né? Sim. Então, eu, com 36 anos, eu descobri o meu propósito agora, cara. Tem muitas pessoas hoje que, velhos, né, idosos, que não descobriram o propósito ainda. Então, tipo, Com certeza. A maioria deles são aquelas pessoas assim emburradas, sabe? Aquelas pessoas infelizes que odeiam a vida e não vê a hora de morrer. Geralmente são essas pessoas assim, pessoas que viveram a vida toda sem sentido, sabe? Uma vida sem sentido, uma coisa assim que só sobreviveram, né? Foram levando a vida. E o resultado disso foi o quê? Foi chegar no final da vida e dizer: peraí, o que que eu construí até agora? Peraí, não construí nada. E realmente são pessoas infelizes, sabe? É triste demais. Eu acho que é, tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer. Essa resposta é uma resposta que ela vale mais que US$ 1 milhão, sim, né? Descobrir o seu meu propósito. propósito. É uma Eu resposta que pagaria. vale muito, muito dinheiro. Porque existem pessoas que com 70 anos de idade, com 80 anos de idade, estão encerrando a sua vida e não sabem o que estão fazendo aqui. A pergunta era assim: no que eu sou bom? Pra que eu sirvo, né? Exatamente. A inutilidade, ela é terrível, né? Ela gera rejeição. A inutilidade, ela gera assim, a pessoa ela se sente incapaz, né? Se sente imprópria, desnecessária. Sim. Acho que é uma das piores sensações que tem é você chegar num ambiente e você se sentir que não é bem-vindo ali, que você não faz parte daquilo ali, que você não é útil para aquilo ali. E qual é o resultado disso? É quando você não sabe o seu propósito. Né? É você chegar em qualquer lugar e você parece que o que eu tô fazendo aqui? Não Pra que eu faz sentido sirvo? eu estar aqui, Aham. né? Pra que eu sirvo? Então isso gera realmente dor. Ao ponto que eu me arrisco a dizer que todas as pessoas que algum dia tiraram a sua própria vida, na maioria delas, né? Com exceção daquelas que realmente foram direcionadas por espíritos malignos, mas pessoas que tiraram a sua vida conscientemente, a maioria delas foi porque não sabiam o seu propósito. Porque quando você entende o seu propósito, você ama viver. Porque você sabe que você tá aqui por causa que alguém um dia colocou algo no seu coração e disse: ei, vai lá na terra, faz isso pra mim. Uhum. Né? Eu me arrisco até a dizer, um professor meu, ele sempre dizia que o texto que eu já citei aqui de Efésios 1:3, que diz que ele nos gerou nele antes da fundação do mundo, significa o seguinte, que quando você, com 36 anos de idade, Júlio, você parou e disse assim: uau, eu nasci pra isso, agora tudo faz sentido pra Aham. mim. Essa memória que você Despertar, teve, esse né? despertar que você teve, é como se você estivesse lembrando do momento em que o próprio Deus, lá na eternidade, chamou você e disse: Júlio, você vai ir pra terra por causa disso. É verdade. Então seria como se fosse isso, sabe? E descobrir isso é fantástico, porque aí você não tem mais infelicidade, né? Sim. Nada mais te abala. Hoje eu falo que o Eu, um Café, o Testemunho, ele me salvou. Ele tirou aquela tristeza que eu tinha, porque hoje eu sei qual que é o meu propósito. Então eu venho Fantástico. aqui, acordo, quero fazer isso, eu vivo isso, entendeu? Eu tinha uma depressão, uma tristeza de alma, e a partir do momento que eu tive um despertar do podcast, eu digo pra todo mundo que o Eu, um Café e um Testemunho, ele me salvou, cara. Eu até me emociono quando Deus me Fantástico. visita, porque... Mas a minha dúvida, Jean, é a seguinte, cara, quando você
não sabe e começa a descobrir o teu propósito, sabe do que é bom, mas não tem força para conseguir fazer o teu propósito. Eu acho que nesse momento é o momento que você realmente deve procurar ajuda, né? Eu sei que já vi isso muitas vezes. Existem pessoas que eles descobriram o seu propósito, mas eles não conseguem cumprir. Tem algo travando na vida deles. Então precisa ser o quê? Identificar do que está travando. É nessa hora que você deve buscar alguém, uma pessoa especializada, um pastor, um psicólogo, enfim, uma pessoa para te direcionar. Né? Quando você não consegue dar os próximos passos, você precisa de ajuda. Né? Isso aí é normal. A Bíblia é repleta de homens que submeteram a ajuda, que precisaram de ajuda. Né? Então não é feio buscar ajuda. E com as nossas próprias forças realmente é difícil, porque quando você tem uma outra pessoa te ajudando, o que vai acontecer? Aquilo que dois concordam na terra é ligado no céu. Então, quando dois começam a orar acerca de algo, começam a ligar isso no céu, isso começa a ser de fato estabelecido no reino espiritual. Né? No mundo espiritual, isso começa a ser formado, gerado. Porque a gente primeiro deve gerar no mundo espiritual para depois trazer para o mundo material, né? Chamar a existência para o mundo material. Então, aí você começa a construir isso. Quando você tem uma outra pessoa fazendo isso, você tem uma cobrança, você tem alguém te mentorando, dizendo, dê esse passo, dê aquele passo, eu vou te cobrar se você não der esse passo aqui. As coisas realmente começam a fluir muito mais. Então, muitas vezes, é necessário ter um mentor. É necessário, né? Josué, por exemplo, ele sabia que ele tinha nascido para substituir Moisés. Né? Ele era o líder substituto de Moisés. Agora, pense comigo assim, o Josué, ele chega, Moisés morre e ele diz, meu Deus, eu vou ter que assumir o lugar de Moisés. Ele não vai assumir o lugar de qualquer lugar, é de Moisés, o maior líder da história. Né? Aquele que conduziu o povo por 40 anos, atravessou o deserto inteiro. Aquele que falava direto com Deus e recebeu a própria lei de Deus. Que ele falava com a rocha, da rocha saia água. Então aí você pensa, o Josué parou e disse assim, meu Deus, eu vou ter que substituir esse cara. Ou seja, eu vou ter que ser pelo menos igual a ele. Né? Quando você substitui um líder ruim, qualquer atitude sua vai trazer resultado, vai ser fácil. Agora, quando você substitui um líder top como Moisés, aí o que aconteceu? Ele sabia que ele nasceu para isso, mas ele simplesmente, quando ele descobriu isso, ele deu o próximo passo? Não. Ele ficou estático, não sabia o que fazer. E aí o próprio Deus chamou Josué e disse, Josué, não temas, eu sou contigo. É você que vai atravessar esse deserto. Então, que é você que vai atravessar agora esse rio, é você que vai chegar na terra prometida. O que acontece? Muitas vezes a gente realmente não tem forças, mas quem nos dá forças é o Espírito Santo. É o próprio Deus. Glória a Deus, cara, a gente tá muito feliz. Se você agora abriu a tua mente pro teu propósito, então, isso aí vale muito, né? Já, a gente que quer abençoar muitas pessoas, além dessa mensagem de propósito, a gente quer deixar um testemunho que possa edificar também. Se você puder deixar um testemunho para nós aí que aconteceu na tua vida, agora é o teu momento, fica à vontade, tá bom? Com certeza, com certeza. Júlio, olha, eu tenho duas coisas bem importantes para compartilhar a respeito do meu testemunho, né? Quando minha mãe, ela foi ficar grávida de mim, né? Ela não planejou, foi meio que inesperado. Ela estava se preparando para começar a faculdade. Na época, e daí, ela já era casada há 4 anos, mas ela ia começar a faculdade naquele momento. E quando ela ia começar a faculdade, ela descobriu que estava grávida de mim. Então, foi quase que meio que indesejado, né? Ela, com 3 meses mais ou menos de vida, ela sofreu um aborto espontâneo. Não por intenção dela, né? Mas o organismo dela realmente atuou daquela forma. Ela pegou a minha irmã no colo, e quando ela pegou a minha irmã no colo, ela sentiu que tava sangrando. E aí então ela foi ao médico no mesmo horário, na mesma hora, né? E o médico chamou ela e disse, olha, infelizmente o bebê não sobreviveu, ele morreu, vai ter que ser feita a limpeza do seu útero, né? E aí então ela foi pro hospital, ficou um final de semana toda internada, né? Porque ela tinha que repousar e tudo mais, ser feito exames. E aí, ao final de todo esse repouso, descobriu que, na verdade, o bebê não havia morrido, né? Eu tava lá dentro ainda, são e salvo. E eu acho bem interessante esse ponto para começar, porque quando eu olho para isso, eu vejo que Deus, ele é um Deus tão perfeito que ele realmente... O inimigo, às vezes, ele quer atacar a gente, né? Tentando destruir de antes do nascimento. Ele joga uma seta para ver se destrói ali, mesmo antes do nascimento, mas... mesmo assim, o Senhor, ele nos segura, ele nos toma pela sua mão e diz, não, eu tô contigo, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho algo para fazer contigo, eu te enviei lá, não é por acaso. E realmente não foi por acaso, né? Quando eu tinha
13 anos de idade, então, eu tive um encontro com Deus, fui batizado em águas, logo depois tive um encontro com o Espírito Santo e com fogo, e aí o Senhor começou a trabalhar em mim, né? Começou a trabalhar e eu sempre com um desejo enorme de fazer algo para Deus, de ministrar a Deus e tudo mais. Com 7, 8 anos mais ou menos eu já comecei a estudar a Bíblia, já tinha um interesse pela Bíblia e já queria pregar, né? Com 7, 8 anos. Mas eu fui realmente começar a pregar, eu tinha uns 13 anos de idade. E aí eu comecei a pregar e comecei a dar aula em escola bíblica, né? E eu ensinava as pessoas da minha idade, era até interessante. Eu era um adolescente ensinando os outros adolescentes. Eu não tinha experiência nenhuma, mas estava ali, firme e forte. Aí eu comecei a ministrar, a pregar, e depois eu comecei uma banda do ministério. Naquele momento, isso há mais ou menos uns 13 anos atrás, 14 anos atrás, a Assembleia de Deus ela era muito fechada com relação à adoração, a louvor, né? Era uma igreja muito de orquestra e coral apenas, e a gente começou a trazer a cultura de adoração para dentro da Assembleia de Deus. E a gente foi implantando isso, foi trabalhando, fundou a banda, foi fazendo um trabalho. E aí depois comecei outra banda com 21 anos de idade, agora a gente está começando já outra banda. Mas foi com 21 anos de idade que eu realmente eu entendi o que eu estava fazendo aqui. Eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, isso foi no ano de 2013, foi que realmente as coisas vieram à tona para mim, né? Porque aí eu comecei a notar que todas as pessoas que se aproximavam de mim, elas saíam diferente. E eu disse, meu Deus, mas por quê? Será que não é mérito meu? É óbvio que não é que eu sou bom, não é que eu sou inteligente, ou que eu sou legal, nada disso. E muitas pessoas vinham até mim, só que elas ficavam um tempo, 2, 3 meses, e elas se afastavam. E eu dizia assim, meu Deus, mas eu não consigo ter amigos, eu não consigo... As pessoas não se apegam a mim. O que está acontecendo de errado comigo? Não é que tinha algo de errado comigo, é que na realidade era o meu propósito. Eu realmente estava ali para ajudar aquelas pessoas naquele momento e logo depois elas seguiriam a sua vida, né? Ninguém vinha para ficar embaixo das minhas asas e eu ter que ser a mãe das pessoas, de forma alguma. Eu estava ali para dar um direcionamento. E isso foi acontecendo com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, até o dia que realmente eu sentei, eu parei, eu orei a Deus e Deus começou a trazer à tona para mim. Deus começou a revelar para mim, olha, você está aqui é por um motivo, né? Você veio para essa terra para uma coisa, você está aqui para cuidar de pessoas. Seu propósito é cuidar de pessoas. Algumas pessoas, elas vão chegar até você e vão durar, e o cuidado que você vai dar é 2, 3 meses, e depois elas vão seguir a sua vida. Mas há pessoas que vão ficar mais tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E realmente, existem pessoas que chegaram até a minha vida que ficaram muito tempo, mas existem pessoas que ficaram pouco tempo. E elas se aproximavam, e isso foi gerando transformação, sabe? Foi gerando transformação. E aí eu ficava preocupado muitas vezes. Eu dizia assim, Deus, mas eu preciso alcançar mais pessoas, preciso fazer aquilo, fazer aquele outro. Só que não é no meu tempo, é no tempo de Deus, né? É no momento dele, é quando ele quer fazer. E aí eu fui entendendo isso. E quando eu comecei a compreender isso, a vida começou a ter outro sentido para mim. Eu comecei a entender que cada pessoa que se aproxima de mim, independente se for um morador de rua ou for até um grande executivo, cada pessoa que se aproxima de mim, ela vai se aproximar para um propósito. Hoje eu atuo, por exemplo, Júlio, no meio de grandes empresas. Eu atuo com grandes executivos. Mas eu devo tratar esses grandes executivos da mesma forma que eu trato um morador de rua. Eu não posso tratar com diferença, né? Por mais que eu esteja muitas vezes junto de pessoas grandes, mas eu não posso tratar com indiferença. E muitas dessas pessoas grandes, elas precisam encontrar o seu propósito. Isso já aconteceu milhares de vezes. Muitas pessoas dessas se aproximaram até mim e quando a gente conversando, foi se entendendo, quando eu vi, eu estava ali fazendo exatamente aquilo que Deus mandou eu fazer. E isso começou a ficar cada vez mais claro para mim, mais incrível. Então eu tenho realmente buscado fazer isso dia após dia, né? O que me move hoje é de fato isso. Hoje, se eu vou dar uma aula para os jovens, eu vou dar uma aula nesse sentido, que eu estou cuidando deles, né? O Senhor me entregou eles naquele momento para que eu cuide do coração deles. Quando eu sento para tomar um café com alguém, né, como você gosta de tomar café, eu sento para tomar um café com alguém, muitas vezes eu sento para isso, para realmente cuidar daquela pessoa, cuidar daquele coração naquele momento.
pessoas que estão machucadas, feridas, desamparadas, né? E nós temos milhares de pessoas assim hoje. E quantas pessoas têm se aproximado? Essa semana ainda eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa de repente mandou uma mensagem para mim, quando eu olhei uma mensagem no Instagram lá, a pessoa pedindo para que eu ajudasse ela a encontrar seu propósito. Então isso tem chegado direto a mim, dia após dia, já há anos, sabe? E tem sido incrível como é trabalhar com isso, sabe? Como é atender essas pessoas. Eu acho que o meu testemunho, ele não se resume a uma situação que eu vivi na minha vida, sabe? O meu testemunho é a minha própria vida, sabe? É desde que eu nasci até hoje, eu tô caminhando justamente nessa direção, caminhando cada dia mais perto de Cristo, mais perto das pessoas, vivendo de fato para as pessoas, porque eu não entendo, sabe, Júlio, que eu tô aqui para ser um multimilionário, não entendo que eu tô aqui para ser uma pessoa de fama ou coisa parecida. Eu tô aqui realmente para cuidar de pessoas, independente de quem for a pessoa. Eu tô aqui para cuidar das pessoas, sabe? O meu propósito é realmente pessoas, não tem outra motivação. No que eu sou apaixonado, no que eu sou apaixonado, no que eu sou bom, não precisa necessariamente ser no que você é melhor, tá? É no que você é bom. E o que te incomoda, tá? Pense nisso. No que você é apaixonado, o que você ama fazer. Meu Deus, eu amo fazer isso. Talvez você pense assim, meu Deus, mas o que eu amo fazer não dá dinheiro. Não importa. Não pensa isso, tá? Não pensa isso. Pensa assim, ó, o que eu amo fazer? Ah, mas o que eu amo fazer não tem espaço na igreja. Também não pensa isso. Vamos intitular isso, ó. No que eu sou apaixonado. Depois pensa, no que eu sou bom. É um talento que tá dentro de você. Tem pessoas, Júlio, que tem 5 talentos, mas tem pessoas que só tem 1. Tá? Então pensa o que você é bom. Às vezes você pode ser bom em mais que uma coisa, tá? E por último, o que te incomoda, ou seja, o que você pode trazer um resultado, o que você pode mudar, tá? Qual é o problema que você pode solucionar, tá? São esses 3 pilares. Eu gosto demais, é o versículo realmente da minha vida. Eu tenho 2 textos, na verdade, que são os textos da minha vida, tá? O primeiro tá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esse foi, acho que, o primeiro texto que eu preguei. Que ele diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, né? Para pregar as boas novas, para ensinar aquelas pessoas que estão nas trevas e trazer essas pessoas para a sua maravilhosa luz. Esse texto é o que mais me impacta. É entender que eu sou uma geração eleita, eu sou um sacerdócio real, eu sou uma nação santa, né? Eu sou um povo adquirido, não por dinheiro, não por poder, não. Eu fui adquirido com o precioso sangue, o sangue inocente de Cristo. E o último texto que eu gosto demais é o texto de Paulo, quando ele se despede da igreja de Éfeso, que ele diz o seguinte: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que Deus me propôs. Glória a Deus, cara. Bom, pessoal, que tempo abençoado. Se você gostou desse vídeo, se alguém precisa ver esse vídeo para achar o propósito, compartilha, chama o Jean, vai estar o Instagram dele ali. As pessoas podem procurar para achar o propósito. Com certeza. Então, se você olha, esse vídeo vai te ajudar a achar o teu propósito, compartilha e não se esqueça, você é um testemunho. Muito obrigado, Jean. Eu que agradeço, Júlio. Muito bom estar contigo, cara. Muito obrigado.